Que eu falei, cara, é muito triste as pessoas sofrerem, aí tem um estágio e que leva, tipo assim, talvez a pessoa tentar tirar a própria vida, que é a coisa mais valiosa que a gente tem. Mas o que acontece? O Marcelo também passou por isso. O que acontece numa pessoa onde ela estava bem em um ponto e chega ao ponto dela ela tirar o bem maior dela, que é a própria vida? O que acontece na cabeça? O que acontece no espírito? O que vocês têm? Segundo, assim, Augusto Cury, ele tem uma frase que eu acho que define muito bem. Ele coloca que é a pior das dores humanas. Então, o suicida, ele não quer se matar, ele quer tirar dor dentro dele. É uma dor insuportável, uma angústia, né? Que é difícil até de verbalizar, só quem experiencia isso. Eu tive depressão, tratei por 3 anos, de forma natural, né? Eu busquei até a hipnose num dos momentos, mas acho que eu peguei a pessoa errada, não aconteceu nada. Né? Aí, trocando uma ideia com ele, é bem diferente essa pegada. Então, fiz o tratamento normal, né, com remédio, com medicação, com terapia. Aquilo me ajudou a ficar estável, mas você existe, você deixa de viver. No período de depressão mesmo, você só existe, você não vive. Quer dizer, você não tira a sua vida, mas você não experiencia mais a vida. Então, foi um baque bem grande, né? Perdi um filho, né, com quase 16 anos de idade. E super feliz, alegre, né? Quem conhece a nossa história, quem não conhece pode baixar grátis no meu site, danielmastral.com.br, tá lá, Diário do Micael, baixa gratuitamente. Tem a introdução feita pela minha esposa falecida, né? Médica também, então ela escreveu como médica e como mãe sobre os aspectos da depressão. Tem o miolo do livro que ele mesmo escreveu, né, quando eu esteve internado numa clínica psiquiátrica por 22 dias, que ele retratou muito bem o que ele estava sentindo, e muitos jovens se identificam com isso, me escrevem hoje, puxa, graças a isso, hoje eu estou buscando ajuda, etc. Pais também passam outro olhar para os filhos, né, não é frescura, né, meu filho precisa de ajuda. Isso tem sido muito gratificante, e no final eu escrevo como líder espiritual e como pai também. Cara, né, e abençoando muitas vidas, o livro chega onde você não chega, né. Então, gente do mundo inteiro. E o que ele falava? É uma tristeza profunda? Começou do nada. Começou do nada, assim. Ele tinha uma normal, né? Começou dia 2 de maio de 2018 e dia 22 de dezembro de 2018 ele partiu, ele tirou a própria vida. Então, assim, foi muito fulminante, muito rápido. Né? E o suicida, ele vai. Tentou uma vez, não deu certo, ele tenta de novo, um outro método. Aquilo vira uma obsessão na vida dele, né? Então precisa realmente essa atenção. É um tema que tem que ter ajuda. Precisa de ajuda, precisa ter um suporte. Como a gente tô há 7 anos dentro desse universo, a gente está tratando, tipo, tem centenas de terapeutas formados tratando muita gente todos os dias. As principais demandas são depressão e ansiedade. E geralmente, dependendo do nível que chega esses dois, que leva ao pensamento suicida. Mas o que a gente vê nas terapias? Cara, não é do nada. A origem dos problemas quando a gente trata já começou a surgir na primeira infância, do 0 ao 6. Então tem aprendizados do cérebro, pendências emocionais, que começam na primeira infância e reforçam na segunda. E na vida adulta, quando você vê uma pessoa que explodiu o problema agora, não foi por causa de uma coisa agora, foi só a gota d'água. Porque é como se assim, pensa no problema assim, um comportamento ou uma doença. Tem um copo. Aí ele vai enchendo com emoção negativa na primeira infância. Mas ele tá aprendendo alguma coisa com aquilo. Aí ele começa a encher. Quando transborda, na vida adulta, seja com 25, 30, 35, 40, sim, quando transborda, é porque já acumulou e o cérebro, ele quer gerar uma proteção para aquilo. Aí, e quando explode. E aí a gente começa a ressignificar e tratar, porque a gente acha os pontos. As pessoas não sabem quando foi. E a gente trata e começa a ver que começou na infância. Então, qual que seria o modo de evitar um futuro, depois de décadas, um futuro problema desse? É cuidar direito desde os primórdios da vida. Que eu sempre falo que a fase mais importante da vida de um ser humano é do 0 ao 6. É lá onde está sendo formado, tipo, personalidade, princípios, caráter, valores, tudo. E, cara, sei lá, 80% das terapias, o primeiro momento que a gente fala, tipo, a origem dos problemas tá nessa primeira infância. E olha que louco, 90% das terapias, quem tem pendência pra resolver que aparece? Pai e mãe. É mesmo? Pai e mãe. E muitas vezes hoje, tipo assim, você fala assim, não, eu tenho minha relação com meu pai e minha mãe é incrível, maravilhoso e tal. Só que o cérebro já, daquela época, aprendeu e absorveu emoções negativas específicas. Só que aqui que, pelo menos no nosso entendimento, chega num limite, que é o que ele falou. É o alívio da dor. Porque o que o subconsciente ele tem? Ele tem a função de autopreservação. Ele quer se proteger, mas ele não quer sobreviver. O cérebro já tem essa função, quer sobreviver. Mas o que não entende muito bem é o software dentro, que é o programa que roda dentro, que é o subconsciente, a nossa mente. Ele tem a função de preservação e de manter a gente bem equilibrado e feliz. Quando ele começa alguma coisa a doer, sofrer, ele toda hora fica com um planejamento de como proteger, como acabar com isso.
Aí surge comportamentos, autossabotagem, entre outras coisas. Só que aí chega no limite que ele fala assim, cara, o único caminho que eu vejo, o subconsciente, não é consciente. O consciente, ele não quer se matar. Aí tem uma proteção ferrada, por isso que tanta gente tenta suicídio várias vezes e, tipo, continua e não consegue, porque na verdade tem um mecanismo ali, não é fácil, não é simples assim, não é isso, de autopreservação, não é simples você falar assim, ó, tipo, vou tirar minha própria vida, tipo, não é. E aí o subconsciente fala assim, não, é isso. Tipo, é o único caminho pra gente parar de sofrer com essa dor que tá insuportável desde tal época que o nosso cérebro aprendeu, é tirar a própria vida. Isso vai dar um alívio. Tipo, é o único caminho. Só que aí também, o subconsciente ele pode interpretar dessa forma, ou ele simplesmente também pode desenvolver uma doença. Tipo um câncer. Uma doença autoimune. Sim. Entendeu? Aí ele programa e fala assim, ó, programa, ele entende, cara, o caminho pro alívio e pra gente ficar bem é morrer. Aí, dispara a expressão genética do que já tava lá, talvez tinha tendência. Porque o problema não é ter a genética de alguma doença. O problema é a expressão genética, é a epigenética dela que ativa aquilo. Então muita gente não nasce com problema. Gatilho, é o gatilho. Né? Você pode até ter uma predisposição genética. Você pode, mas cara, o que manda é o ambiente, a epigenética, os estímulos que você recebe. Então tudo que comanda, cara, é a mente. E as pessoas não cuidam disso, porque elas não têm conhecimento, não sabem, ou não é uma prioridade. Elas estão só vivendo a vida e levando tal, não sei o quê, e vão empurrando. Só que o que acontece? Acumula, transborda o copo e já vira pânico, síndrome do pânico, burnout, fobia social, pode virar um câncer, uma depressão. E é complicado. Por isso que a gente trata e é tão eficaz quando a gente trata. Porque a gente consegue entender a raiz dos problemas e as pendências emocionais que geraram e dar novos caminhos pro cérebro interpretar as coisas. Novas percepções, novas conexões neurais. Um médico uma vez falou para mim que, além disso, pode começar também intrauterino, né? Isso, vocês têm esse entendimento? Tem. Por quê? Às vezes uma pessoa que é uma gestação, sei lá, que é rejeitada, não quer... Sim, porque o cérebro, a partir do momento que tem um cérebro registrando informações, sons... Porque o que a mãe sente, o filho sente também. Então aquilo influencia. Tanto que, por exemplo, teve uma terapia que a gente fez com um aluno, foi em 2018, porque a gente sempre pega um voluntário para fazer a terapia para mostrar para as pessoas. A gente fez a terapia, voltou para um momento que ele estava na gestação. Cara, na gestação... A mãe, ela tomou uma facada. Caramba. Isso é uma regressão, então. A gente usa regressão, é o quê? Todo mundo fica tipo, faz regressão. Regressão é acessar memórias. Porque tem um HD aqui dentro. Tem coisas que você acessa fácil, tem coisa que tá em pasta oculta, escondida. Exato. Esse é o ponto que a gente consegue caçar com a hipnose, no lugar certo. E aí a mãe teve toda aquela dor química do corpo, medo, tudo isso aqui. E ele sentiu junto, porque alterou tudo. Imagina que eles dois estão conectados. Sim. Então ali foi a primeira inicial. Depois surgiram outros momentos que a gente teve que tratar, ressignificar. Mas imagina, tem a memória, lembrança. Quando fala assim, mas voltou pra barriga da mãe. Mas claro, o cérebro estava sendo formado. Já tinha captação de sons e estava conectado. Então é normal que aconteça numa terapia. Geralmente é do 0 ao 6, tá? Algumas vezes pode ser que dentro da gestação surja alguma causa inicial ali que a gente precisa ressignificar de alguma forma. Acho que mexe sempre com esse sentimento, que curiosamente o coração ele começa a bater antes do cérebro ser formado, que é um grande paradoxo, né? Quando você olha assim cartesianamente, o cérebro controla tudo, mas não, o coração ele é formado antes do cérebro, ele começa a bater antes. Então, uma vez uma psiquiatra falou isso para mim, falou que começa nesse âmbito das emoções intrauterino. É claro que nem toda a pessoa suicida ela é oriunda de depressão, né? Porque hoje as estatísticas mundiais são assustadoras, né? E aumentou depois da PAN, né? Mas muitas pessoas vão pelo impulso, às vezes não sabem lidar com um problema, com uma situação, perdeu emprego, terminou o casamento e acha, naquele momento não tem ninguém do lado para estender a mão, para apontar o dedo, uma palavra de incentivo, ou não tem uma âncora na fé, não tem nada para abraçar. Aí essa pessoa vai buscar essa alternativa. Cara, a maior taxa de suicídio entre adolescentes é Coreia e Japão. É mesmo? O que é um grande paradoxo. Você vê no Haiti, né, a gente pensa, porque tem mais dificuldade. Não, no Haiti quase zero. É raríssimo. Lá na Coreia e no Japão, a pressão cultural de muitos estudantes, eles se suicidam. Sim. Tanto que você já ouviu falar daquela floresta do suicídio lá no Japão e tal. Só que, cara, é bizarro. Por causa da pressão, por causa dessa cobrança. Só que aí, o que acontece? É o que ele falou, não tem mecanismos mentais para lidar com as coisas, porque não aprendeu, não foi ensinado a lidar, não tem inteligência emocional, não sabe como lidar com frustração, situações, entre outras coisas. Então tem gente que não aguenta a pressão e
no impulso. Esse é o grande problema também. A internet tem uma colaboração também, né? Porque você mostra sempre o lado feliz das coisas. Ver as pessoas felizes, alegres. Pô, eu não consigo ser feliz, eu não tenho aquilo. E aquilo começa a mexer, eu sou incapaz. E aquilo vai introjetando, cara, né? Também faz parte, né? A internet é a era que a gente vive, as influências, tem tudo. Muita influência externa. Mas mas por isso que eu falo, é questão de ensinar e aprender a lidar com esse tipo de coisa. Porque ninguém ensina. Não tem mecanismo cerebral para lidar, por exemplo, com uma frustração, com um problema, com um desafio. E aí a gente tem vários. É questão de mentalidade, é tipo como a gente interpreta, enxerga e reage ao mundo. Então, por exemplo, tem as pessoas que, quando vem um desafio, um problema, primeira coisa é ansiedade, desespero, tal. Meu Deus. Tipo, aí tem outra pessoa que olha para um desafio, um problema e simplesmente fala assim, tá, como a gente resolve? Aí foca na solução. Então essa pessoa que foca na solução tem uma programação instalada, ele aprendeu que quando surge um desafio ou um problema, é só trazer solução. Se não tiver solução, não tem por que você começar a gerar essa química negativa no corpo e surtar. Porque se você não tem controle sobre aquela situação, você não tem que ficar gastando energia, tempo, cabeça, saúde mental por uma coisa que você não tem controle. Quando você tem controle e consegue solucionar, você também não tem que ficar preocupado. Entende? Então são dois caminhos que você fala assim, tá bom, tem um problema, tem solução? Sim. Então relaxa. Não tem solução. Então relaxa, não tá sob seu poder, sabe? Então são mecanismos... Descansar em Deus, né? Também sabe? Você tem a fé, você tem a âncora, cara, né? esse ponto é uma coisa que desenvolve muito e equilibra muito a parte de saúde mental. Porque quando a gente é corpo, alma e espírito, tem um equilíbrio entre os três processos. Tanto que a gente estava conversando agora há pouco da questão de, tipo, quererem cuidar só do aspecto mental da pessoa e se equilibrar um comportamento na rotina da pessoa, equilibra totalmente o sistema. Porque são conectados. Não dá pra você pegar e tratar o físico e tratar o mental separado. Porque um conecta ao outro. Então, tipo assim, ó, estresse, inflamação, imunidade baixa, não dorme bem, não respeita o tripé da saúde. Alimentação é uma bosta. Não faz atividade física e não dorme bem. O cara que já tá bem mentalmente, saudável mentalmente, não tem como. Porque isso aqui equilibra a química do corpo, a fisiologia do corpo. Então, às vezes, é ajuste aqui. Só que a pessoa tá olhando para o aspecto mental, aí vai fazendo terapia, não melhora, e depois, não, toma remédio para equilibrar, aí dá uma equilibrada, só que aqui... Tem efeito colateral, né? Tem efeito colateral, muda todo o sistema do corpo, aí vai ferrando com a pessoa, já se alimenta mal, já não dorme, já tá estressada, inflamada as células, aí depois toma remédio. Mano, a gente tá totalmente desnutrido, ocidental. O Lai Ribeiro fala, né, que a gente, ele quando fala do tripé do câncer, ele fala sobre os 4 Is e da desnutrição. O povo ocidental tá muito ferrado. Use inflamação, infestação, intoxicação e infestação, intoxicação, inflamação e infecção. O corpo tá com metais pesados, tá com um monte de porcaria, o sistema imunológico tá ocupado pra cacete. Porque era pra gente ter no corpo uma defesa suficiente pra combater um câncer. Mas não dá, tá ocupado com um monte de coisa. O corpo tá fudido, aí tem a desnutrição, porque já não come bem, já não tem o nutriente suficiente, tem que suplementar. Aí depois vem o gatilho obrigatório pra disparar, que ele fala. O fator sine qua non, que é o quê? O gatilho emocional. Aí já era. Porque, cara, tem questão de morrer de tristeza. Uma vez o médico falou isso também. Tem pessoas que morrem de tristeza. Ela desenvolve uma doença por causa da tristeza, da dor que ela está sentindo, é tão grande que desestabiliza toda a sua bioquímica, né, do seu corpo. Aí isso é um ponto também. Quando não ensina inteligência emocional, isso, lidar com as coisas da vida. A percepção hoje de felicidade cada um tem um. É completamente distorcida. Sim, aí as pessoas estão em busca da felicidade, que a felicidade tá tipo no final ali do pote de ouro, sabe? Quando for chegar. Quando eu tiver aquilo, quando eu for isso, quando... Aí fica chega, tipo... Né? Aí fica toda essa jornada, que é a vida, resumo da vida, tipo, é essa jornada em si, eles ficam buscando aqui quando chegar. Aí às vezes chega, aí depois de um tempo, tipo, caramba, não era isso. Então fica vazio esse ponto, porque não é quando você consegue, quando você chegar, tipo, cara, você tem que curtir, aprender mecanismos, que tipo, a felicidade, tipo, é diária, nas pequenas coisas, e que vai ter altos e baixos. É um equilíbrio, sabe, das coisas. Mas